Você vai falar pra qual câmera primeiro? Pra do meio. Pra do meio? Você. Vamos lá. E aí, galera, sejam bem-vindos ao seu, ao nosso Teolocoff, episódio 2. Hoje nós vamos falar de um assunto de extrema necessidade, certo? Hermenêutica e exegese. Nossa, só... Pelo menos não é grego, né? Tá mais de boa. Mas a gente vai falar de grego também, não vamos? A gente gosta do grego. Até eu gosto de falar grego hoje, é o perigo. Um pouquinho só, sempre bom, não quer demais. Será que dá pra fazer o puxa-vinheta? Listening to do regular, set-aside, disciplined praying. I hate the devil. Deus não nos chamou apenas para viver uma vida religiosa. O Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Homens que pregam a palavra com verdade, com sinceridade, que não temem os inimigos e que lamentam o pecado. Nós precisamos desesperadamente de um sopro de vida sobre a nossa vida. Toda salvação, toda conversão é uma obra de Deus. Bom, então vamos lá. Palavras difíceis requerem definições feitas por especialistas. Doutor Renato, vamos definir aí primeiro. O que é hermenêutica e o que é exegese? Na verdade, que hermenêutica e exegese é um nome muito difícil para uma coisa muito fácil que a gente faz todos os dias. Quando a gente lê qualquer coisa, seja a Bíblia, seja um anúncio no jornal, seja o menu do restaurante, a gente usa a hermenêutica e a gente usa, talvez, a exegese. Mas, de modo bem geral, o que é a hermenêutica e a exegese? Dentro da teologia, a gente tem 6 principais áreas da teologia. Então, a gente tem teologia filosófica, teologia histórica, teologia prática, teologia sistemática, teologia... Teologia bíblica. Putz. Teologia bíblica. Teologia bíblica e teologia exegética. Então, tem uma área específica da teologia que estuda a hermenêutica e a exegese. E também outras coisas. Nessa área vai estudar as línguas originais, vai usar arqueologia bíblica, vai estudar geografia bíblica, vai estudar todas essas coisas concernentes à interpretação do texto. Então, a hermenêutica e a exegese faz parte de uma área da teologia, então tem a sua devida importância para que a gente use e que a gente aprenda. Mas, de modo bem geral, eu gosto de pensar que a hermenêutica ela é a arte da interpretação, ela é o processo, o papel de se interpretar alguma coisa. E no nosso caso, a gente vai falar da hermenêutica bíblica, que é como interpretar corretamente a Bíblia. E a exegese é uma das ferramentas da hermenêutica, né? Então, a hermenêutica é você interpretar e a gente usa a exegese para isso. Então, a exegese tem muito o intuito de estudar o contexto original, estudar as línguas originais que foram escritas as escrituras, estudar contexto geográfico. Ou seja, eu gosto de uma definição do Gordon Fee, depois a gente vai dar a indicação do livro. No livro Entende o que Lês, ele fala que a exegese é o lá e antigamente, e a hermenêutica é o aqui e atualmente. Então, a exegese é você entender o que a Bíblia quis dizer há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, quando ela estava sendo escrita. O que ela quis dizer naquela época, para aquelas pessoas específicas, para aquele grupo de pessoas específicas. Isso é a exegese, você ir lá no passado e vasculhar como as coisas eram lá. E a hermenêutica é você ler hoje a palavra de Deus e conseguir aplicar a sua vida nos dias de hoje. Como eu interpreto um texto corretamente, tendo em vista que tem um passado, tem mais de 40 autores, tem no período de mais de 1.500 anos em que a Bíblia foi escrita. Então, basicamente, você pegar a hermenêutica, dá para qualquer pessoa aplicar uma hermenêutica, né? Seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, né? Porque seria, de forma bem simples, né? Seria basicamente você entender um texto, o que aquele texto está querendo dizer e trazer a explicação, a explanação para aquilo, né? E a exegese também pode ser, lógico, falando de um jeito bem simplista, né? Pesquisa, né? Você leu a parada, leu o versículo, o trecho, igual a gente falou, né? Não se aplica exclusivamente à Bíblia, né? Mas pode ser qualquer outro texto. E a gente pesquisar a fundo informações que ajudem na explanação desse texto. Até, não sei se vocês tiveram aula de literatura no ensino médio, mas era basicamente isso. Exatamente. A gente estudava as escolas literárias e tinha um texto, sei lá, Odisseia, e falava sobre aquele contexto, falava sobre o que significava aquele texto e tal, era mais ou menos isso. Fugiu um pouquinho, mas acho que tá a ideia. Eu pensei nisso também. Lembra do... Como que era o nome do cursinho lá? O careca que tinha um rabinho aqui? Como que era o nome? Valdemir. Esqueci. Nossa, esqueci. Laudemir.
Grande professor do Objetivo, Vladimir, abraço. Eu saí de todas as aulas. Coitado. Mas e aí, qual que é a importância da gente falar sobre exegese e hermenêutica? É coisa só pra gente muito cabeça ou é algo que é importante falar pra qualquer tipo de pessoa, pra qualquer grupo? Como que é? É de extrema importância porque, de modo geral, todos nós somos hermeneutas e exegetas. Todos nós, ao ler a Bíblia, a gente tem que interpretar a Bíblia, a gente tem que entender o contexto bíblico, a gente tem que se aproximar do texto. Porque a grande dificuldade da gente interpretar a Bíblia é porque ela está muito distante no sentido histórico, no sentido cultural. Quando a gente lê uma parábola de Jesus, a gente muitas vezes não entende alguns contextos geográficos, contextos culturais. A gente está muito afastado da cultura romana, da cultura grega, da cultura hebraica. Então, apesar de ser nossas raízes aí, mas eles tinham características específicas que a Bíblia foi escrita dentro dessas características, dentro desse ambiente. Então, a importância é para a gente se aproximar do texto, a gente olhar o texto com fidelidade e entender exatamente aquilo que ele queria dizer lá e também nos dias de hoje. Não dá margem para erro, né? Não dá margem para heresia, né? Grande parte das heresias que a gente vê nos dias de hoje são frutos de uma má hermenêutica, de uma má exegese, de uma má interpretação bíblica. E a gente vê assim, às vezes nós estamos conversando no WhatsApp, a gente manda mensagem e a pessoa interpreta errado. E aí dá problema. Imagine o tamanho do problema quando se trata das Sagradas Escrituras. Acho que tem dois problemas também, né? A pessoa que ela faz isso de forma errada e tem também um paralelo que a pessoa que ela cava tanto, né? Vai tanto no fundo que acaba perdendo aquela essência do texto, né? Então, acho que tem que também ter uma dosagem aí do quanto que a gente busca no texto original essa interpretação, esse significado primordial, né? Esse significado principal e a nossa aplicação para os dias de hoje também, né? Então é interessante buscar esse equilíbrio entre os dois, né? Não falar heresia, né? E também não ir tão no fundo, abrir tanto assim de forma que ninguém entenda mais o que significa o texto em si. E é por isso que a gente tem regras específicas para interpretar, que a gente vai falar mais para frente, mas justamente para isso, para a gente não cavar tão a fundo e achar coisas que a Bíblia nunca quis dizer. Cavar tanto e encontrar coisas que na superfície já estava totalmente explicado e a gente quis achar um sentido novo, quis ser original, achar uma coisa que ninguém nunca viu e já deixou bem explicado. Se você achar uma coisa que ninguém nunca viu, provavelmente é uma heresia. Então, tome muito cuidado com isso. A gente não pode terceirizar o papel do Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo é ele quem nos ilumina para entender as Escrituras. Então, é muito aquilo que está em Atos 16. Quando Paulo está pregando para Lídia, a Bíblia fala que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia e ela conseguiu entender aquilo que Paulo estava pregando. E isso é a iluminação. Na teologia a gente chama isso de iluminação das Escrituras. O Espírito Santo ele vem e nos revela Cristo através das Escrituras. Porém, hermenêutica, exegese, você estudar contexto histórico, contexto geográfico, você ir atrás dessas ferramentas, aí é o nosso papel como um intérprete, é o nosso papel como cristão, usar dessas ferramentas. O Felipe e o Eunuco, né? Tipo Felipe e o Eunuco. O Felipe foi ali o exegeta. Foi. Pro Eunuco que não estava entendendo nada. Exato. Dos primeiros exegetas ali do momento. Já que a gente está falando de exegese, então vamos falar um pouquinho, abrir um pouco mais esse assunto da exegese. Quais são as regras para a gente ser um bom exegeta? Para a gente fazer uma exegese e não uma exegese. Então, já que a gente está falando aqui dos exegetas, vamos falar aqui, né? Vamos expor para a galera quais são as regras para a gente fazer uma exegese bem feita, bonita, maravilhosa. Isso aí. Aquilo que a gente cansa de falar na EBD, o Renatinho fala demais disso, mas a regra principal quando a gente olha para um texto é o contexto e o contexto, né? Então, até o Gordon Fee, ele fala bastante, quando ele aborda a exegese, ele fala sobre dois tipos de contexto. Tem um contexto histórico, que aí vai entrar toda a cultura de época, quando que foi escrito, por quem que foi escrito, tem todo aquele panorama da onde aquele texto está inserido, e tem o próprio contexto literário, que é aquilo que a gente faz sempre, que é pegar um pouquinho o texto, pega o versículo, a gente olha um pouquinho antes e olha um pouquinho depois, para entender o contexto literário do que aquela passagem ela tá abordando, para a gente entender um todo e não pegar um versículo isolado e aí fazer a hermenêutica, né, fazer a interpretação de forma errada, né? Todo pastor naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e aí vai. Resumindo, exegese é uma ferramenta extremamente útil, extremamente importante no processo de interpretação bíblica
para achar o sentido original e o sentido que a Bíblia queria mostrar lá naquela época. Inclusive, a gente fez isso no primeiro Teolocófico, quando a gente pegou a passagem de João e trouxe o original do grego ali para entender um pouco também, né? Se você não assistiu, Fica a dica. tá lá. A gente consegue ter um entendimento ok, razoável, só com hermenêutica, né? Mas tem passagens, que é as que a gente vai falar aqui, por exemplo, que sem exegese a gente não absorve, não tira realmente a essência do texto, né? Então, assim, é uma de mão dada com a outra, né? Isso é verdade. E de hermenêutica, quais são as regras e os princípios? Acho que o principal quando a gente fala de hermenêutica é entender que a Bíblia ela não tem contradição, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e é impossível a gente pegar uma passagem, por mais difícil que seja de entender essa passagem, e a gente falar, poxa, agora a Bíblia está se contradizendo. Não, isso nunca acontece. Então, tudo que a gente lê na Bíblia, a própria Bíblia, ela se explica, né? Até porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Paulo fala em Timóteo? Timóteo, né? Timóteo. Ele diz, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, assim, não tem como Deus se contradizer. Por mais, são pessoas que escreveram, são pessoas debaixo da ação do Espírito Santo que escreveram. Então, não há margem para erros. Sim. E claro que muitas passagens possuem uma aparente contradição, né? Mas todas elas são resolvidas com uma boa hermenêutica e uma boa exegese, né? Então, esse é o principal princípio que a gente tem que lembrar na hora de interpretar a Bíblia. Não tem contradição. Então, sempre que eu olho um texto e esse texto parece falar uma coisa diferente do que aquilo que eu vi em outro livro, eu tenho que parar e pensar, calma, então alguma coisa tá... Os dois têm que se complementar de alguma maneira. Pode parecer que um fala A, outro fala Z, mas os dois têm que interpretar, então a gente precisa de uma hermenêutica, os dois têm que ligar. Aí a gente faz esse estudo justamente para não cair nessas contradições e achar que a Bíblia tem erros, né? Achar que a Bíblia é falível. Isso. E outro ponto que a gente já falou também é o famoso, né, texto sem contexto gera pretexto, né? Então, quando a gente pegar um versículo, lê sempre antes, lê sempre depois para a gente entender aquele contexto que está inserido, para a gente não ter uma interpretação incorreta daquilo que a Bíblia está querendo dizer. Antes, no mínimo um capítulo, né? Um capítulo antes e um capítulo depois. E acho muito importante, principalmente no Novo Testamento, que são cartas um pouco mais curtas, buscar realmente contexto. Tipo, por exemplo, nas cartas de Paulo, onde ele estava, para quem escreveu, como era esse lugar, quem eram essas pessoas. Isso eu acho que influencia diretamente qualquer versículo que a gente for pegar, não exclusivamente, né, para as cartas paulinas, mas para toda a Bíblia. Mas acho que é um exemplo que isso pega um pouco mais firme, né? Além disso, quando a gente interpreta a Bíblia, o Clebinho falou até de epístolas, mas na Bíblia a gente tem diversos gêneros literários, né? A gente tem livro, tem as crônicas, tem as epístolas, tem a parte de profetas. E aí até quando a gente pega os profetas tem até muita linguagem figurada, Apocalipse tem muita linguagem figurada, então a gente tem que entender também, poxa, é um cenário profético ali, é uma profecia, é o que vai se cumprir no futuro, é um poema, é um salmo, como que eu vou interpretar isso, né? Então, às vezes as figuras ali, elas têm um outro significado, né? Tem um significado simbólico, então tem que tomar cuidado com isso também. E isso tudo que a gente estava falando, do contexto tanto imediato quanto ler o capítulo inteiro, ler o versículo que passa, o versículo que vem antes, tudo isso tem um nome e é a famosa analogia da fé, que nada mais, nada menos é o fato de que a Bíblia ela é sua própria intérprete. Então, quando a gente lê uma passagem, a própria Bíblia tem que explicar para a gente o que significa aquela passagem. Então, o contexto vai falar exatamente aquilo que um versículo quer dizer. Então, quando a gente pega um versículo para ler, para estudar, para interpretar, a gente tem que estudar pelo menos o capítulo inteiro para entender o porquê que aquele versículo está inserido naquele capítulo, né? Então, às vezes é até o caso de você saber o contexto da carta inteira, do livro inteiro, às vezes saber o contexto até do autor que está escrevendo, porque, por exemplo, quando Paulo fala a respeito de uma palavra específica, tipo justificação, na opinião de Paulo é uma coisa, quando Tiago fala de justificação é algo completamente diferente. Então, apesar da Bíblia ter essa unidade escriturística, a gente sabe que Deus usou pessoas e homens que cada um tinha o seu jeito de falar, tinha a sua linguagem, cada um tinha a sua... Por exemplo, Paulo era um ex-fariseu, né? E Pedro um pescador. São duas pessoas diferentes. Falam que o grego de Pedro era péssimo, né? Na verdade ele era péssimo do koiné, porque ele era muito bom no outro grego, porque Pedro ele era muito, muito velho. Então ele falava o grego clássico. O grego clássico é muito difícil de... É tipo Platão, Aristóteles, não dá pra entender. É bizarro.
E o negócio legal também, gente, é que quando a gente for ler a Bíblia, já vou falar o principal de novo, mas também é importante isso daqui, mas é a gente ler a Bíblia desarmado, né? Muitas vezes a gente vai ler a Bíblia já com uma mentalidade, já com uma cabeça, e aí quando a gente se depara com um texto bíblico que confronta a gente, quando a gente tenta interpretar esse texto, aí choca, porque a gente tem a nossa mentalidade, tem uma mente talvez errada, e a gente não quer se moldar àquela interpretação da Bíblia, aquilo que a Bíblia está querendo dizer, e daí dá muito choque, né? Por exemplo, se você pegar uma pessoa que ela adepta do feminismo, se ela ler aquela passagem lá que Paulo fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, a pessoa vai entrar em choque, vai falar que a Bíblia é mentira, que aquilo que está escrito não faz sentido, aquilo que vem de Deus, que Paulo errou, e aí começa a criar uma série de problemas. Então a gente tem que entender, poxa, quando Paulo fala que a mulher é submissa, o que Paulo está querendo dizer? E se você quiser saber, você vai ter que dar um link lá na nossa aula da EBD que a gente já fala sobre isso. Um outro princípio da hermenêutica que é muito importante lembrar é que a gente tem que prezar primeiramente pelo sentido literal do texto antes do sentido figurado. Então, o que isso significa? A Bíblia ela tem um sentido literal, ou seja, quando o autor escreveu, ele escreveu com algum pensamento literal, ele escreveu querendo mostrar alguma coisa para aquele povo que ele estava escrevendo. Então, a gente tem que ler e entender primeiro o que literalmente aquele autor está falando. Se eu for primeiro pro figurado, eu vou acabar achando um monte de alegoria, um monte de significado que às vezes não tem nada a ver com o texto. É aquilo que a gente falou lá no começo. Muitas vezes a gente vai cavar atrás de alguma coisa mais profunda, quando na verdade o literal, o superficial, o mais simples é aquilo que o autor quis dizer de verdade, né? Então, figurado, vamos deixar para algumas passagens que mostram que de fato é um sentido mais figurado, quando a própria Bíblia dá essa margem. Por exemplo, Romanos 5, que tem a alegoria lá que fala que de Adão, que tipificava Cristo, essas alegorias, vamos deixar para quando o texto mostra de fato que tem sentido figurado, e alguns gêneros específicos, né? Quando a gente lê profecias, lê os profetas maiores e menores, a gente tem que lembrar que tem tanto o sentido literal quanto o sentido profético, mais figurado. Quando a gente for ler Apocalipse, tem que lembrar que provavelmente é muito mais figurado do que literal. Eu, particularmente, na minha opinião, tudo em Apocalipse é figurado. Então, tem esses poréns a depender de cada texto bíblico, mas sempre focando no literal. E a gente tem sempre que lembrar, né, que a Bíblia é um livro, não, assim, não no sentido de ser igual, mas tipo, que segue a linha que qualquer outra literatura vai ter. Então existem figuras de linguagem dentro da Bíblia. Existe hipérbole, existe antítese, que eu não vou explicar o que é, porque lá o Demir eu saí da sua aula. Antítese, metáfora e todas essas figuras de linguagem que os autores inseriram no texto, e a gente tem que ter bom senso de identificar, né? Sim. Quando eles estão sendo usados. Inclusive entender a própria cultura do autor. Então, não sei se vocês já perceberam, mas é muito comum no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías 6, quando vai falar dos serafins que ficavam clamando santo, santo, santo. Não sei se vocês sabem, mas quando na poesia hebraica, na língua hebraica, quando você repete 3 vezes um adjetivo, é o que a gente usa hoje como superlativo. Então, quando eles falam santo, 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 eles estão falando que Deus é santíssimo, Deus é extremamente santo. Então, é uma figura de linguagem que a gente não usa no português, mas que para o hebraico, quando ele lê e está escrito santo, 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 ele fala, isso é um superlativo. Então não é um santo por pai, um santo por filho, um santo por Espírito Santo. Não, tá vendo? Tem o sentido literal antes do figurado. Primeiro a gente vai ver o que é literatura, o que literalmente quer dizer, depois a gente pode pensar em figurado, se o texto permitir, né? Para também não ficar achando o pelo em ovo. Legal. E aí tem também as diferentes traduções. Hoje, graças a Deus, a gente tem diversas traduções da Bíblia. A gente tem Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, NVI, NVT, Bíblia na linguagem de hoje. Então também é extremamente importante a gente nunca se basear numa só tradução da Bíblia. Eu gosto de pegar umas 2 ou 3 em uma passagem para entender. Poxa, é isso mesmo que eu estou entendendo? Então, peraí, deixa eu pegar uma outra aqui para ver se está falando a mesma coisa, se está trazendo esse mesmo sentido. As traduções surgem porque os estudos mudam, a linguagem da população acaba mudando, né? Por exemplo, se a gente for no Teatro Municipal, por exemplo, lá está escrito Teatro Municipal de um jeito totalmente diferente do que a gente escreve hoje. Então, a linguagem muda, então a Bíblia vai trazendo outras traduções. Não que de uma tradução para outra nós vamos ter sentidos diferentes para a mesma passagem. Tipo, ela vai continuar dizendo a mesma coisa, mas às vezes com uma palavra diferente, um sinônimo para a mesma palavra, né? Porque a gente tem a ARC, né? Que é a versão mais antiga, né? Que o pessoal pode estar lendo aí.
E ela vai trazer uma palavra X, e aí na NVI a gente vai ter outra palavra, que é a mesma palavra que ele usou para X. Só que para uma linguagem um pouco mais simples. Vamos pegar um exemplo? Você tem exemplo aí, Renatito? Não. Gente, então para pegar um exemplo aqui, eu tô com o Almeida Corrigida Fiel, Que brotou milagrosamente. que brotou milagrosamente aqui na nossa mesa. E a gente vai ler aqui Salmo 42, versículo 7. Diz o seguinte na Almeida Corrigida Fiel: Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, pois as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Cara, não faço ideia o que significa catadupas e as tuas vagas têm passado sobre mim, também não sei o que é. Mas o Renato tá aqui com a nova versão transformadora, ele vai ler pra gente essa passagem. Essa nova versão transformadora já é uma versão mais atual. Diz assim: Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Então, quando a gente compara com a NVT, a gente já entende que abismo aqui está fazendo uma correlação com ondas. Então, Metáfora. é uma metáfora. Metáfora. Na minha cabeça eu já pensei num abismo do tipo um precipício, mas na real são as ondas do mar. E o Clebinho tá com a nova Almeida atualizada, que também já é uma versão mais atual. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Isso, então agora eu já sei que catadupas significam cachoeiras, porque eu tô comparando com uma versão mais atualizada da Almeida, tá? Ou seja, resumindo essa parte de Salmos 42:7, um abismo chama outro abismo, nada mais é do que um mar revolto. É um mar, são várias ondas, uma onda chama outra e toda essa tempestade no mar. Então aqui o salmista não está falando de pecado, não está falando de dificuldade. O salmista aqui, se você olhar todo o contexto, né, fazer uma hermenêutica, ele está falando do sofrimento. No versículo anterior ele fala como ele está abatido, e no versículo seguinte ele fala que ele clama a Deus. Então, um abismo chama outro abismo, é ele falando: o mar está revoltado, ou seja, eu estou sofrendo. E estou sofrendo muito. Então, essa é uma correta interpretação desse texto. E uma versão mais recente, ela dá essa ajuda, né? Ela dá esse amparo a mais para a gente interpretar. Então, assim fica um pouco mais fácil. Quando a gente pega uma passagem, principalmente essas versões mais antigas, e a gente compara com outras versões até um pouco mais atualizadas, fica mais fácil da gente entender o que aquela passagem está querendo dizer, né? O que são aquelas palavras difíceis e tudo mais. E hoje a gente vai falar, né, no final do vídeo de indicações, né, para fazer uma hermenêutica, uma exegese top. Mas assim, hoje temos aplicativos, que dentro do aplicativo tem todas as versões existentes de Bíblia, então todo mundo vai ter isso na mão. E assim, a gente falou agora do caminho da antiga para recente, né? Mas às vezes o caminho inverso também vai ajudar, né? Falei agora há pouco com o Renatinho ali que às vezes eu uso a King James para pegar uma informação a mais ali, né? Um jeito de escrever diferente. Então o caminho inverso sempre é válido também, né? E um outro motivo também para olhar diversas traduções, tanto nesse sentido de entender melhor as palavras, entender melhor, principalmente o Antigo Testamento, que nas versões mais antigas fica muito difícil de entender. Um outro motivo é a questão do grego. Então, o grego ele constantemente evolui, apesar de ser uma língua morta, o grego bíblico, o grego koiné, não existe mais nos dias de hoje. Os teólogos vão estudando, os exegetas vão estudando e eles vão vendo que algumas regras mudam, alguns significados fazem mais sentido de um jeito do que de outro. Então, as novas versões elas vão trazendo essas atualizações no grego. Então, a gente tem um exemplo de Romanos 10:9, que na ARC vai falar assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. E aí a sua próxima pergunta seria: confessar o quê? Né? Se eu tenho que confessar a Jesus, eu tenho que confessar o quê? E o contexto não vai deixar muito claro o que você precisa confessar. Claro que a gente sabe que é confessar Jesus como Salvador, mas o contexto não vai mostrar isso. Porque aí a NVI e a NVT, as mais recentes, elas vão falar: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor. Então isso é uma atualização que o grego foi interpretado de uma melhor maneira, e aqui o sentido é confessar que Jesus é Senhor, e não confessar algo a Ele, e sim confessar que Jesus é o próprio Senhor. Porque no contexto romano, ou você confessava César como seu Senhor, ou você confessava Cristo como seu Senhor. E por último, talvez um dos principais princípios, de que a Bíblia, a frase e a palavra que a gente vai estudar, ela tem apenas um sentido pretendido pelo autor. Que isso é uma frase que João Calvino disse. E o que isso significa? Significa que quando, por exemplo, quando Paulo escreveu algo ao povo de Éfeso, ele queria dizer apenas uma coisa. Paulo ele escreveu o texto e ele queria dizer apenas uma coisa para a igreja de Éfeso. E a gente tem que buscar esse sentido original. O que Paulo quis dizer de verdade à galera dessa igreja.
Claro que a aplicação muda muito. A forma como eu leio, eu posso aplicar de diversas formas. Eu posso olhar um texto e aplicar na minha vida, aplicar na minha família, aplicar no meu dia a dia de maneira diferente. Mas o sentido original daquela palavra é apenas um. E esse é o papel do hermeneuta, buscar esse único sentido daquela passagem bíblica. Bacana, muito bom. Com exceção, claro, de profecias, né? Profecias, o Antigo Testamento é uma grande exceção, porque o Antigo Testamento tem muita profecia que aponta para duas coisas, né? Que é o conceito de teoria, conceito de senso... Eita. Que é o conceito de senso pleno da profecia. Então, tem profecias que tanto aplica a um sentido literal, quanto um sentido profético, por exemplo, Isaías 53. Isaías 53 fala tanto do povo de Israel, quanto mais para frente ele também é uma figura a respeito de Cristo. Então, com exceção a profecias. Ah, e esqueceu de falar de tradução de Bíblia pra gente não consultar a tradução do Novo Mundo. Essa daí não pode. Renatinho, pra resumir, 3 coisas para não fazer na exegese e na hermenêutica. Era bate-bola, jogo rápido. Faça, Clebinho, 3 coisas para não fazer. Calma. Primeira coisa, não pega versículo isolado. Não pega. Dificilmente a gente consegue aplicar, né, um versículo isolado no sentido mesmo dele, né? Primeiro ponto acho que é esse. Segundo, não ir para a Bíblia armado com seus conceitos e com seus preceitos. O que não fazer também é um pouco daquilo que a gente falou, não querer achar um sentido novo. Não querer inovar. O grande erro do crente é falar, eu vou achar aqui uma coisa que ninguém nunca viu. E, cara, se alguém nunca pensou, se teólogos não pensaram, provavelmente você está falando besteira. Então, e é aquilo, as suas experiências com Deus, as minhas experiências com Deus não são margem para nada, tá bom? Que Deus te deu privilégio, ou vai me dar de privilégio, é com você e Ele, isso não dá base para doutrina nenhuma. Sua interpretação nova, miraculosa de uma passagem não é doutrina para nada. Doutrina é Bíblia. Qualquer coisa que a gente adicionar aqui tá errado. Qualquer coisa que a gente tirar tá errado também. Seja nada. Maldito. Uma outra coisa também que é importante, tomar cuidado com narrativa. Toma cuidado com história bíblica, toma cuidado com narração bíblica. Porque a gente tem a mania, às vezes, de pegar a narração e querer aplicar as nossas vidas, e a gente acaba criando um monte de coisa figurada e alegórica, né? Sei lá, se a Bíblia fala que Abraão, ele até o poço lá de Rebeca, sei lá, era Jacó ou Abraão? Jacó. Por exemplo, Jacó lá, até o poço de Rebeca, se a Bíblia falasse que ele deu 20 passos, o que isso quer dizer? Que ele deu 20 passos, ponto, é uma narração, só mostrou que ele deu 20 passos. O nosso problema é que a gente quer pegar a narração e falar, não, 1 passo significa isso, 10 passos significa isso, 20 passos que Jacó deu significa que eu tenho que fazer 20 orações por semana. Então essas coisas a gente não pode pensar, a gente tem que tomar muito cuidado com a narrativa. Narrativa conta uma história, só. Muito cuidado quando for aplicar uma narrativa bíblica à sua vida. Então, gente, aqui a gente separou alguns exemplos de como fazer uma exegese e uma hermenêutica correta a um texto bíblico, tá? Mas claro que a gente fez não quer dizer que seja algo extraordinário. Como a gente já falou, qualquer um pode fazer isso e o nosso intuito é só trazer as ferramentas corretas para auxiliar vocês a fazerem isso da melhor forma possível. Então, Clebinho pode iniciar? Bora. Vamos abrir primeiro em Efésios 4:2. Vamos ler o 1 e o 2, tá? Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Essa passagem aí, eu pelo menos, não sei vocês, mas eu já vi a galera falando que esse suportando é no sentido de suporte, tipo, ajudar, tipo, você dar apoio aos seus irmãos, né? Aí vamos lá pro contexto, né? Então, na carta de Efésios, Paulo estava preso em Roma, né? Prisão domiciliar, certo? Certo. Estava recebendo visita, podia escrever, então ele estava mais tranquilo. E ele tinha uma afeição lá legal pelo povo da igreja de Éfeso, que era uma cidade muito importante da Grécia, né, na época. Sim, da Macedônia. Então, o objetivo dessa carta era o quê? Promover espiritualidade, então conhecer a Deus, né? Ele fala ali no capítulo 3, 18 e 19, ele vai falar... isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele está a fim de promover a espiritualidade dos irmãos de Éfeso e a unidade. Então ele vai, aí você pode ver na minha Bíblia, pelo menos no começo do capítulo 4, ele coloca lá, unidade da fé. Então ele está falando de união, né? E aí ele vai para esse suportar.
A palavra suportar, vamos lá agora para exegese, né? Vamos voltar lá no grego. Renatinho me ensinou a falar que a palavra suportar do grego vem de anechomenoi. Essa palavra do grego vem literalmente de aguentar, de você suportar no sentido de você aguentar realmente, né? Tolerar alguma coisa. Aí essa palavra do suportar que a gente está lendo aqui em Efésios, ela aparece no grego com o mesmo sentido em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, que está escrito lá: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Então ele está falando assim, suportem-se, realmente aguentem o seu irmão. Aguenta aquele seu irmão mala, tá bom? Só que assim, qual que é a aplicação disso? Vamos lá, hermenêutica e exegese. Já fizemos a exegese, pegamos do grego, vimos a tradução. A aplicação: se aguentem uns aos outros. Então vai ter seu dia, Renatinho, que você vai estar mala. Vai ter o dia que eu vou estar mala. Então suportem-se, aguentem uns aos outros em amor. Então, esse é o sentido real, não é de suporte no sentido de dar apoio para o seu irmão. Não, realmente se aguentem, porque vai ter dias que vão ser difíceis de aguentar o seu irmão. Mas Deus usou Paulo para dizer que a gente tem que aturar um ao outro. E esse sentido. E até aqui, você está na Nova Almeida atualizada. Na NVT, ele já traz isso, tolerando pacientemente uns aos outros. E aí, se a gente linkar lá no versículo 3, para quê? Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Então, justamente isso que você falou, né? Essa união, esse vínculo no Espírito, que a gente só vai conseguir tolerando aí uns aos outros, suportando uns aos outros. Porque a gente fala o suporte no sentido de ajudar, de dar apoio, é muito mais bonitinho, né? Sim. Mas, que fofo, vamos ajudar uns aos outros. Mas não, Paulo realmente falou no sentido de aguentar o meu irmão. E uma outra coisa interessante da exegese é que a gente pode estudar o grego e não somente o significado da palavra, mas também toda a conjugação verbal da palavra, em que caso do substantivo, em que voz do aspecto verbal que ela está. E essa palavra que o Cleber está falando aqui de suportar, que é o anechomenoi, ele está conjugado no verbo, no presente do indicativo, e a voz que ele está é uma voz que a gente chama de médio passivo. E a voz médio passivo no grego, ela tem o sentido de que o sujeito ele está inteiramente envolvido naquela atitude, naquela ação. Então Paulo não está falando simplesmente suportem, se der suportem. E ele também não está mandando, ele está simplesmente falando, uma pessoa que está suportando os seus irmãos tem que estar inteiramente focada em tolerar os seus irmãos. Ele está falando que nós temos que estar inteiramente dedicados a realizar essa tolerância, ter essa paciência com nossos irmãos. Que aí é um aspecto verbal da palavra que no grego vai ter sempre esses joguinhos verbais. Muito bom. Manda a segunda, Clebinho. A segunda é... Filipenses 4,13. Famosa frase do caminhão, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí começa, né? A questão do contexto da carta, nessa passagem que a gente leu de Efésios, não é tão implícito, né, na passagem, mas nessa aqui já é mais importante. A galera da igreja de Filipos ofertava, né, dinheiro realmente para Paulo. Então ele escreve essa carta em vários momentos ali, expressando gratidão ao povo de Filipos por eles terem ajudado nessa oferta, né? E então é aquela, né, a carta da alegria, da felicidade, né? Então ele estava agradecendo. Só que aí nesse sentido aqui dessa passagem a gente vai precisar ler aquilo que a gente falou um pouquinho antes e um pouquinho depois. Então aí se a gente lê do versículo 10 ao 13, então a gente pegou o versículo 13, se a gente voltar 3 versículos a gente vai entender o que ele está falando, ó. Fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, como de estar em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Se a gente for no grego, a tradução original não muda tanto o sentido, né? Eu pesquisei e aí, se a gente traduzir ao pé da letra, seria tipo, em tudo tenho força, em quem me dá forças, né? Traduzindo no sentido literal para o grego, né? Então o original não traz uma informação tão mais nova para o sentido desse texto. Então o que está aí, que vai ser derradeiro para a gente entender os versículos anteriores? Do que Paulo está falando?
de que em Cristo ele conseguiu suportar todas as necessidades, todas as provações que ele passou. Então aqui ele fala no sentido de ter abundância, porque ele estava falando realmente de necessidade financeira, né? Que era o que ele estava agradecendo aos filipenses, mas a gente sabe que ele estava preso, que ele apanhou, foi apedrejado, sofreu naufrágio, levou uma picada de cobra. Então toda aquela história que a gente sabe que Paulo passou, e ele está dizendo que estando em Cristo ele pode suportar todas essas provações. Não tem nada a ver com com Cristo eu posso comprar minha casa, eu posso fazer tudo que eu quero porque Cristo me dá. Não é nesse sentido, não dá margem para legalismo, né? A galera usa essa passagem no sentido de legalismo, tipo, não, eu posso porque Deus me fortalece, eu posso fazer, se não tiver debaixo da vontade de Deus também não tem como. Mas o que ele está falando, a aprovação que eu estou sentindo, as necessidades que eu passo, eu consigo passar por elas, eu consigo enfrentar elas porque Cristo me fortalece, porque a graça me basta. Nesse sentido, não tem nada a ver com você fazer o que você quiser, brother. Nem legalismo, nem libertinagem. Exatamente. Tá dizendo de força em Cristo na hora da provação. Sempre bom lembrar, sempre que a Bíblia fala de tudo, todos, todas, sempre que a Bíblia fala isso, toma cuidado que nem sempre é tudo do mundo. Sempre o contexto ele limita o que é todos. Normalmente o contexto vai falar o que é todos. Se eu falo, semana passada eu convidei 30 jovens para ir na minha casa. Aí eu chego hoje e falo, todos vieram na minha casa. Todo mundo veio na minha casa. Veio todo mundo, todas as pessoas do mundo? Não, veio todos os jovens, porque eu já tinha limitado a eles. Então, na Bíblia, sempre que vê tudo, todos, olha o contexto, que o contexto fala quem que é aquele todos. Né? E é legal que a gente até falou no começo, no mínimo um capítulo inteiro, antes e depois. Aqui não precisou nem ser o capítulo inteiro, só a gente entender qual que era o sentido da carta, e 3 versículos para trás a gente já conseguiu. E às vezes, não precisa nem ler o capítulo inteiro, às vezes 1, 2 versículos à frente ou atrás você já entende o que aquele versículo quer dizer. Então, por exemplo, 1 Coríntios 2, 9 é um versículo muito mal interpretado que a gente normalmente fica com dificuldade para entender. Que Paulo vai falar assim: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente fala aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e tudo mais. A gente sempre liga isso em relação ao céu. A gente sempre fala que essa passagem fala do céu, que Deus preparou o céu pra gente e tudo mais. Deus preparou? Claro. Nosso olho viu o céu? Não. Isso é óbvio. Mas o que esse texto quer falar? O texto fala disso? Se você ler o versículo 7, Paulo vai falar assim: pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antissecreto e oculto, embora ele tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Então aqui Paulo está falando desse plano. Aí no versículo 9 ele fala: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele está falando desse plano. E no versículo 10, no versículo seguinte, Paulo fala: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas. Então, se fosse ao céu, Deus teria revelado para a gente como que é. Então aqui Paulo está falando de um plano secreto que olho nenhum tinha ouvido, ninguém tinha visto esse plano, mas Deus revelou para a gente esse plano. Essa passagem fala de um plano secreto. E que plano é esse? O contexto aqui em Coríntios não vai falar. O contexto ele não deixa muito claro, teria que ler o livro inteiro para entender esse plano. Mas quando Paulo fala de um plano que era mistério e foi revelado, você já sabe o que é. Em Efésios, Paulo ele vai falar exatamente desse plano. Ele fala que o plano que estava oculto era de que através da igreja todos vissem a multiforme sabedoria de Deus. O plano oculto que estava em secreto é a igreja, essa união entre gentios, judeus, essa união de todos os povos que nós somos. É um plano que estava secreto, é um plano que ouvido nenhum tinha ouvido, olho nenhum tinha visto e mente nenhuma tinha imaginado. Esse é o plano que Paulo está falando. Então, 1 Coríntios 2,9 fala a respeito do plano da salvação, que é mediante o avançar da igreja aqui na terra, e não sobre o céu. Se a gente pegar lá em Lucas 4, a gente tem uma passagem bem famosa. Jesus ele nunca disse que ele era o Messias, ele disse só para, se não me engano, só para a mulher samaritana, né? Mas quando a gente olha aqui na Bíblia, a gente vê Jesus dando um spoiler daquilo que ele faria. Lá em Lucas 4, no versículo 16, diz o seguinte: quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres.
Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Quando a gente olha essa passagem, para a gente está clara, mas o pessoal da época, eles estavam esperando há muito tempo que o Messias ele ia vir. Quando a gente vê, parece que Jesus propositalmente ele foi lá e ele abriu no rolo do profeta Isaías. Mas na real, era costume da época, quando uma pessoa, é como se fosse tipo, você tem uma oportunidade no púlpito hoje, no culto hoje. Então, Jesus teve essa oportunidade, deram essa oportunidade para Jesus, entregaram para ele esse livro e coincidentemente, ou não, mas você começava a ler a partir de onde tinha parado antes. E Jesus, quando ele começa a ler, coincide justamente nessa passagem de Isaías 61, que o Espírito do Senhor estava sobre mim. E era comum na época, a pessoa que lesse, depois ela fizesse o que a gente está fazendo aqui hoje, uma hermenêutica do texto. E a hermenêutica de Jesus foi: hoje se cumpriu o que estava escrito. O pessoal esperava que Jesus viesse trazer essa interpretação. E a interpretação de Jesus foi: hoje cumpriu-se essa profecia. E o que era essa profecia? Era o ano do jubileu. O ano aceitável do Senhor era o ano do jubileu. Então, para os judeus, eles tinham os 6 dias da semana no 7º descanso. Eles tinham 6 anos no 7º ano de descanso. Eles tinham 7 sequências de 7 anos, que seriam o ano sabático, e nesse último ano seria o ano do jubileu. E nesse ano haveria total liberdade. Os escravos seriam libertos, aqueles que tinham dívidas seriam perdoados. E quando Jesus ele vem e fala que essa profecia se cumpriu, ele está dizendo assim, ó: todos aqueles que tinham dívida diante de Deus foram perdoados, porque hoje se cumpriu essa profecia, hoje se cumpriu o ano aceitável do Senhor. E claro que se a gente olhar a passagem de Isaías depois, tem um outro versículo que Jesus ele não continua, porque é o dia da ira do Senhor. E esse dia da ira do Senhor Jesus não leu, porque se ele lesse e falasse que se cumprisse o dia da profecia, seria realmente o fim dos tempos. Então ele dá essa pausa aqui, e o dia da ira do Senhor se cumprirá quando Jesus retornar na segunda vinda dele. Esses foram alguns de muitos poucos exemplos. A Bíblia tem ela inteira literalmente para você aplicar a hermenêutica e a exegese. Aqui foi só alguns dos exemplos para a gente se habituar, para a gente ver na prática como que funciona essa interpretação. E lembrando que todo esse processo de hermenêutica e exegese não é para que a gente se engrandeça, não é para que a gente queira achar coisas que ninguém nunca viu no texto, mas é simplesmente para que a gente se aproxime mais de Deus, para que a gente veja como que a Bíblia é incompreensível, como a palavra de Deus ela é aquilo que Agostinho fala, ela é superficial demais para uma criança não se afogar, mas ela é profunda demais também para um elefante nadar. Então a Bíblia, enquanto ela tem essa coisa superficial para que todo mundo consiga entender o plano da salvação, ela também é muito profunda para caso a gente vai estudar, a gente vai ver que nunca acaba de estudar, nunca esgota a fonte bíblica, né? É isso aí. Então, se você quiser aprender um pouco mais do assunto, a gente tem algumas dicas. Tem no canal do Disascope muito bom um quadro que é Você Entendeu Errado, e lá eles fazem justamente isso que a gente fez um pouquinho aqui, pegar algumas passagens que muitas vezes a gente interpreta errado e trazer essa interpretação correta. E a gente tem livros também, tem o Entendes o que Lê, que o Renatinho falou aí. Então é um livro muito bom, que traz algumas regrinhas aí, algumas tarefas de como interpretar a Bíblia, e tem outros também, tem exegese bíblica do... Oi? Não, eu só ia fazer um adendo sobre esse livro aqui, ele é muito bom também, que ele pega cada gênero literário da Bíblia. Verdade. E traz explicações de como interpretar. Então, como interpreta Salmos, como interpreta Epístola, como interpreta Profecia, como interpreta Apocalipse. Cada gênero literário vai ter as suas nuances de interpretação, então é um livro bem completo, é o básico assim da hermenêutica. Todo cristão tem que ler esse livro. Aí nós temos também os aplicativos, né? A gente tem aplicativo de Bíblia em geral, que vai ter traduções todas, né, lá na mão mesmo, que às vezes a gente não tem a física, né, mas lá a gente baixa a versão e tá tudo certo. Tem o Logos, que é um aplicativo que eu por exemplo, usei para trazer a exegese da passagem de Efésios, do grego. Você usa também, né, Renatinho? Usa? Eu uso o Oliver Tree. O Logos é bom que é de graça, e se você estiver estudando ou quiser ir mais a fundo no grego, ele traz os aspectos gramaticais da palavra no grego, e para quem está estudando isso é uma boa ferramenta. Mais alguma indicação de livro? Muito importante, Bíblia de Estudo. Para entender contexto geográfico, contexto histórico, uma Bíblia de Estudo é fundamental. Tem umas indicações, tem duas principais que são as melhores atualmente, mais bem conhecidas e bem conceituadas, que é a Bíblia de Estudo NVT
e a Bíblia de Estudo NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. A gente também tem a Bíblia de Estudo NVI, tem a Thompson, e eu normalmente quando eu indico Bíblia que é mais geral, então NVI, NVT, NAA, porque tem Bíblia de Estudo que é de pessoas, né? Então Bíblia de Estudo do Dake, do MacArthur e tudo mais. Essas Bíblias é um pouco mais complexo porque às vezes tem uma opinião mais pessoal da pessoa, então a gente pode usar mais para devocional do que para estudo mesmo. Então, para entender contexto, a Bíblia de Estudo é uma ferramenta, é a faca e o queijo na mão. Muito bom. Além disso, além da Bíblia de Estudo, Comentário Bíblico Vida Nova, do D.A. Carson. É muito importante, é muito legal você ter um comentário bíblico que, pelo menos o D.A. Carson que eu indiquei, ele, na atualidade, um dos maiores teólogos e conhecedores, principalmente do Novo Testamento. Outra indicação, contexto histórico-cultural, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, da editora Vida Nova, para entender um pouco mais do contexto, da história, das peculiaridades do povo hebreu, do povo grego, do povo romano. É sempre legal ter um comentário que é histórico e cultural. Isso aí. Mais alguma coisa? Qualquer dúvida, chama os pastores. Não chama a gente não. É isso aí. Acho que o mais importante é humildade. Humildade sempre. E não negue o papel do Espírito Santo. Não esqueça, o Espírito Santo também está atuando através da hermenêutica e da exegese. A gente tem muito conceito de que o Espírito Santo atua de maneira sobrenatural e tudo mais, mas o mesmo Espírito que inspirou João na ilha de Patmos por meio de revelações para escrever o Apocalipse é o mesmo Espírito que inspirou Lucas durante a acurada pesquisa e minuciosa pesquisa que ele fez para escrever Lucas e para escrever Atos. Então o Espírito Santo também atua por meio de um estudo, por meio de uma hermenêutica, por meio de uma exegese. Isso tudo, o Espírito Santo também atua em nossas vidas. Então lembre-se sempre disso. Isso não é esfriar, isso não é virar estudioso, isso não é virar fariseu. Isso é simplesmente tratar a Bíblia com a sinceridade, com a fidelidade que ela merece ser tratada. Isso aí, certo. Isso aí. Que Deus abençoe sua vida e bons estudos exegéticos e hermenêuticos. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal, Comente. segue a gente no Instagram, né? @jovens_AVU. É isso aí, galera. Muito obrigado por você que assistiu a gente até aqui. Até o Teoloconf 3, que vai ser sobre